hoje, né, sobre a execução dos mandados, né, da operação hoje. Queria já deixar claro para vocês que a operação é uma operação de vulto e, por isso, ela ainda está em andamento, ela ainda está acontecendo. O ambiente operacional dela é Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Paraná, Goiás e Minas Gerais. A gente tem alvos e mandados de prisão e de busca e apreensão sendo cumpridos nesses 5 estados. Então, daí vocês já tiram, né? Já podem perceber que a operação ela ainda não começou, aliás, ainda não terminou, apesar de ter começado desde as primeiras horas da manhã de hoje. A gente não vai falar sobre alvos, nós não vamos falar hoje sobre alvos, os mandados ainda estão sendo cumpridos, então a gente pode confirmar o que já foi informado na nota à imprensa. Nós temos 14 mandados de prisão expedidos, aliás, 19 mandados de prisão expedidos e 24 mandados de busca e apreensão também sendo cumpridos hoje. Por consideração, na verdade, a imprensa, né, não só pernambucana, mas por conta da repercussão nacional, a imprensa nacional, a gente está aqui hoje para dar alguns detalhes a vocês. A gente não tem condição de dar números exatos, o volume de apreensão ele é grande e a gente não tem condição hoje realmente de pormenorizar isso. Talvez nem esta semana a gente tenha, por conta de toda uma necessidade de formalização de todas essas apreensões. Para vocês terem ideia, são dezenas de imóveis, embarcações, aeronaves, veículos, e a gente, valores, né, objetos, só em um alvo a gente encontrou 11 Rolex, né, relógios da marca Rolex. Então, por aí vocês podem perceber que realmente é uma operação de grande vulto. Há uma solicitação de bloqueio de mais de 2 bilhões de reais. Então, a gente vai ter só daqui a 24 horas, 48 horas, a confirmação do bloqueio ou não desses valores que foram solicitados e as apreensões também, né, que a gente representou. Vamos ter a certeza só daqui a algum tempo ainda, se foi possível fazer todas essas apreensões. Então, hoje a gente pede desculpa nesse sentido. A gente não tem condições de dar maiores detalhes a vocês. No mais, agradecer a compreensão, não só da imprensa, mas agradecer principalmente o comprometimento e a atuação de toda a força policial envolvida, não só policiais civis, mas principalmente os responsáveis pela investigação e os que hoje participaram da execução dos mandados, as forças amigas, a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco pelo suporte, bem como a todas as forças que contribuíram nos estados onde a operação se desenrolou, né, as polícias civis, militares e Corpo de Bombeiros dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba, Goiás e Minas Gerais, que desde o início a gente teve o apoio total deles, mas um agradecimento ainda maior a gente precisa fazer. Eu gostaria que isso fosse efetivamente divulgado por vocês ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Diretoria Integrada de Operações de Inteligência, a DIOP, por ter dado desde o início dessa operação, por ter acreditado no trabalho da gente, por ter possibilitado
que policiais de Pernambuco se deslocassem a esses outros estados e lá fizessem o cumprimento desses mandados de prisão através do projeto Impulse, que é um projeto que possibilita esses deslocamentos de equipes entre estados para cumprir ordens judiciais e realizar operações policiais. Então, esse destaque eu gostaria realmente que vocês fizessem. Sem esse apoio, ficaria muito mais difícil a gente realizar uma operação desse nível, né, com toda essa gama de atuação que vocês estão vendo, vocês estão percebendo aí que a gente está realizando hoje. Então, a gente está... Por mais que o senhor não possa passar tantos detalhes, mas explique para a gente, pelo menos, qual é o esquema que é investigado. A investigação é o quê? A investigação, ela começou com uma apreensão em dezembro de 2022, uma apreensão de aproximadamente R$180 mil. De lá para cá, ela vem já sendo realizada, essa é a terceira fase dessa operação. Ela basicamente é voltada a um esquema de lavagem de dinheiro, daí a própria denominação da operação. A lavagem de dinheiro ela é dividida em 3 fases: a colocação do dinheiro, a ocultação do dinheiro e a integração do dinheiro ao patrimônio, né, daquelas pessoas envolvidas. Essa é a terceira fase que a gente denominou integração, e visa um esquema de lavagem de dinheiro realizado por uma organização criminosa, basicamente voltada a jogos ilegais. E desde o início a gente vem ampliando o leque, né, de informações e de dados que foram coletados durante esses últimos anos. E hoje a gente teve a possibilidade de fazer uma das fases da operação com essa quantidade de objetos e de valores e de bens apreendidos. A participação da influenciadora, doutor Renato, qual seria a participação da influenciadora Deolane Bezerra? A gente investiga uma organização criminosa. A gente não vai entrar, como eu disse, não vai falar dos alvos, a gente vai falar do crime em si. Então, é uma organização criminosa que tem origem através de atuação no campo de jogos ilegais e, basicamente, a organização criminosa ela tem a função e o grande volume de dinheiro que gera da atividade primária. Há uma necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais para poder ter o patrimônio, entre aspas, regularizado, né? O senhor confirma que a mãe de Deolane também foi presa? A gente não vai falar de alvos, como eu disse. A gente não... No momento, a gente ainda tem o cumprimento de vários mandados de prisão. Nesse sentido, a gente não vai comentar sobre alvos, nomes... Não, alvos, a empresa também é alvo, a gente não... Doutor, o senhor falou Minas Gerais, até então a gente não tinha. Foi em Minas Gerais também? Porque a gente tinha Goiás, A gente São teve um evento de ontem para hoje que houve a necessidade de uma atuação em Minas Gerais. Foi uma das aeronaves saiu de São Paulo e está hoje em Minas Gerais. Então, hoje pela manhã, a gente precisou do apoio dos colegas de Minas Gerais para fazer essa apreensão. Doutor Renato, tem algum alvo considerado foragido? Tem. Temos pelo menos a informação que eu tenho preliminar é de que a gente tem pelo menos um alvo que tá foragido. Seria boa viagem. Só um minutinho. Eu não sei lhe dizer qual o alvo que estaria foragido. Então, 18 já foram cumpridos, 18 mandatos. A gente pode falar das bets, que eles estariam usando essas casas de aposta. O que a gente ressalta que as bets, a gente precisa ter, a população precisa ter uma consciência, né, na utilização, apesar de ser uma empresa
legalizada, é um jogo também. O jogo tem o vício, né? Isso está levando a algumas famílias terem certa dificuldade financeira. Então, nesse sentido, a gente gostaria de ressaltar isso também. Renato, lá em Barueri, tiveram algumas aeronaves e carros de luxo também fazem parte dessa operação. Sim. E uma outra, a coordenação é toda de Pernambuco. E essas empresas que foram alvos, elas vão continuar atuando ou também houve alguma restrição para que elas possam continuar atuando? Houve uma restrição patrimonial forte. A gente acredita que ao final dessa semana, nos próximos dias, a gente vai ter como mensurar essa restrição patrimonial e isso pode impactar na própria funcionalidade das empresas. A gente não tem a quantidade de mandados ainda cumpridos. A gente sabe que pelo menos a gente tem já essa informação que está foragido. Doutor, acho que seria interessante deixar explicado de forma para o público como é que essa organização agia. Porque o senhor fala dos jogos, fala da casa de betes, e a gente tem um público que de fato acredita nisso, que aposta nisso. Como é que eles agiam? Como é que era o esquema criminoso? Veja, os jogos ilegais, eles acontecem de várias formas. Então, a ilegalidade dessa organização está linkada a esses jogos que não são autorizados legalmente. Eles operavam também bets. A organização criminosa, as várias células da organização criminosa também operavam no ramo de bets. Mas o básico, né, o crime de origem, a gente ressalta que dizem respeito a esses jogos que não são considerados, que não são autorizados pela legislação brasileira. Então, as bets eram utilizadas pela organização criminosa também, além de outras empresas na lavagem do dinheiro, desse dinheiro ilícito que era oriundo desse ramo ilegal de jogos. Pessoal, aposta, o dinheiro não volta, não tem premiação? Não, toda a banca de jogo, ela tem o seu algoritmo que é benéfico para a banca de jogo. Isso todos sabemos. Tanto jogos legais como jogos ilegais, né? Alguns recebem um retorno pelas apostas quando são premiados, mas a grande maioria das pessoas que apostam nesse tipo de jogos de azar, é por isso que o nome é exatamente jogo de azar, legal ou ilegal, ele tem prejuízo. Então é importante que a população saiba que a bet é um jogo de azar e que ela pode ou não ganhar. A probabilidade de ganhar é menor do que a probabilidade de perder. A gente tem vivo agora de 11h40. Ou você vai conseguir falar com a gente ao vivo? Pode ser, fica melhor. Pode ser, diretamente. A gente tem 11h45. Porque já está em cima.